paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a nossa lição da escola dominical, como já tem sido o nosso costume. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, segundo trimestre de 2020. O título da nossa lição é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E também os irmãos devem ter percebido que semana passada a gente não fez a lição. Então, hoje eu também vou colocar aqui dentro do conteúdo os pontos principais da lição 7, que falava sobre a Cristo como o reconciliador dos homens com Deus. E eu coloquei aqui dentro do conteúdo da lição 8 os pontos principais também do conteúdo da lição 7, já que não foi possível a gente fazer na semana passada. Para nós introduzirmos, então, o tema principal da lição é falar sobre como a igreja surgiu e em que a igreja de Cristo é fundamentada. Então, a partir do sacrifício de Jesus é que nasce a igreja enquanto um povo no qual Deus habita através do Espírito Santo, um povo reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus. Então, essas pessoas que são salvas em Cristo, elas passam então a representar agora o novo templo, o lugar da habitação de Deus. E a igreja, enquanto edifício físico construído, o templo onde nós vamos para nos encontrar, esse templo, então, ele passa a ser apenas um lugar de comunhão entre os irmãos e de adoração compartilhada, que serve para a manutenção da nossa vida espiritual. E não é o nosso tema aqui a importância de nós congregarmos, mas todos nós sabemos da importância de nós irmos à igreja, de nós congregarmos, o quanto isso está nos fazendo falta nesse período em que nós não podemos congregar. Então, isso tudo serve para a manutenção da nossa vida espiritual. Mas o templo, o lugar da habitação de Deus, a partir de Jesus Cristo, passou a ser a vida daqueles que são salvos em Jesus. Então, Jesus, ele é o fundamento da igreja. As bases que foram ensinadas por ele foram transmitidas para a igreja primitiva através dos apóstolos. Então, as palavras dos apóstolos e dos profetas, daquelas pessoas ali que testemunharam a estada de Jesus Cristo na terra, é o testemunho que serve para nós como base daquilo que nós, como igreja, adotamos até hoje. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse fundamento, sobre esse ensinamento que foi registrado pelos apóstolos e pelos profetas que vivenciaram Jesus aqui na terra e que são a base, então, da manutenção das doutrinas da igreja enquanto corpo de Cristo. O ponto 1 da lição tem por título um edifício espiritual. E o primeiro item a gente vai falar sobre o que representava o santuário judeu. O santuário judeu, ele era um símbolo da exclusividade da presença de Deus no meio do povo de Israel. O tabernáculo e o templo, eles representavam isso. Primeiro o tabernáculo, depois o templo erguido por Salomão, eles tinham essa representação de que a presença de Deus estava no meio daquele povo específico, do povo de Israel. E que apenas o povo de Israel tinha acesso à presença de Deus. Tanto que nenhuma pessoa estrangeira podia entrar no templo. Havia um muro que separava o átrio em que os judeus podiam entrar dos estrangeiros. A partir daquele ponto, os estrangeiros não poderiam mais entrar. Então, Jesus, ele reconcilia e ele religa as pessoas a Deus através do seu sacrifício. Então, agora, todo mundo que deseja pode ser povo de Deus, pode ter acesso à presença de Deus através de Jesus. E o templo, por si, aquele templo judeu, aquela construção que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, não tem mais sentido. Porque agora Jesus, ele reconciliou todos os povos. Então, qualquer pessoa pode acessar a presença de Deus através de Jesus Cristo e qualquer indivíduo pode ser morada de Deus através do Espírito Santo. Então,
se estabelece um novo conceito de santuário. As pessoas como um santuário de Deus, não mais aquele templo físico como o único símbolo da habitação de Deus. Então, o santuário passou a ser um santuário humano e não uma construção. E aí, eu quero que a gente vá em Efésios capítulo 2, versículos de 13 a 19. Bom, então a gente vai fazer a leitura agora do texto de Efésios capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 19. Efésios 2, 13 a 19. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nesse texto, o que Paulo está explicando ali para os crentes de Éfeso? Que antes havia uma separação entre judeus e gentios, entre o povo que tinha acesso a Deus e o povo que não tinha. Havia uma inimizade entre esses dois povos. Mas a cruz de Cristo, ela reconciliou a todos. Por quê? Porque a partir de Jesus, todos os povos podem ter acesso a Deus através do sacrifício de Jesus. E a cruz, então, acaba com a inimizade que havia entre o judeu e o gentio, porque agora todos podem ser povo de Deus. Então, como a gente falou lá, o santuário, o templo em si, ele era um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel e ele também simbolizava essa separação. Tanto a separação do homem com Deus, quanto a separação entre os povos, tanto que o estrangeiro não podia entrar no templo. Mas aí agora Jesus veio então e reconcilia todo mundo, reconcilia os povos entre si. Agora não tem mais judeu e não tem mais gentil, agora tem igreja de Jesus Cristo, seja judeu ou seja gentil. Quem aceitar Jesus Cristo passa a ser igreja de Deus e Jesus reconcilia os povos para com Deus. Então todos podem ter acesso a Deus através de Jesus. Outro ponto que o texto fala aí para nós, no versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então, a lei que o povo judeu seguia, a lei de Moisés, ela tinha três aspectos: o aspecto moral, o aspecto civil e o aspecto cerimonial. O aspecto civil, ele falava da vida do judeu enquanto cidadão. O aspecto moral eram as normas de conduta, os padrões de conduta. E o aspecto religioso falava então dos rituais religiosos, as cerimônias em si. E aí, quando se fala então que Jesus, tendo aqui, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, não quer dizer, porque alguém pode pensar assim, mas Jesus mesmo disse que ele não veio para acabar com a lei, sim para cumprir a lei. Jesus, ele cria uma nova forma das pessoas se relacionarem com Deus, mas não existe uma abolição de padrões. A abolição é apenas daquela forma de ordenanças que o povo tinha que seguir, aquela forma rigorosa ali de ordenanças. Jesus, ele mantém os padrões. O padrão moral, ele continua
com Jesus. Inclusive, Jesus, ele reforça esse padrão moral. Não, ele exclui o quê? O padrão religioso. Não havia mais necessidade daqueles ritos, porque todos aqueles ritos foram cumpridos em Jesus. Jesus passou a ser o sacrifício. Jesus passou a ser o sacerdote. Então, aqueles ritos, eles foram cumpridos em Jesus. Eles não eram mais necessários. Agora, os padrões morais, Jesus, ele traz um reforço desses padrões com uma nova roupagem. De que forma que isso acontece? Jesus, ele continua dizendo que o povo de Deus, seja ele quem for, judeu ou gentio, precisa seguir um padrão de conduta diferenciado das outras pessoas. Da mesma forma que o judeu tinha que seguir aquelas leis, aqueles padrões, porque aquilo era o que diferenciava eles dos outros povos, aquilo mantinha eles dentro de padrões de condutas que Deus aceitava, que Deus requeria deles. Agora, a partir de Jesus, Jesus continua reforçando que, sim, a minha igreja, o meu povo, precisa manter padrões de conduta diferenciados dos padrões do mundo. E Jesus ainda traz um novo entendimento para essas questões morais, porque se antes a lei falava de ações, Jesus, ele traz a reflexão do exterior para o interior. Então agora não são apenas as ações, é o que gera as ações, que é o quê? Os sentimentos, os pensamentos. Então Jesus nos leva a refletir sobre essas coisas. Não é só você cometer o pecado em si, é o que você deseja antes de cometer o pecado. É aquele desejo que te leva a cometer o pecado. Você precisa combater os seus desejos carnais. Você precisa combater os seus pensamentos carnais, porque isso vai levar ao pecado. Então, Jesus traz essa reflexão moral para um nível muito mais profundo, porque não é só o ato em si, o pecado em si, mas Jesus nos faz entender que o pecado começa antes. O pecado começa no coração, o pecado começa na mente. Então, ele nos faz entender que nós temos que ter não só um padrão de conduta externo em acordo com aquilo que é aceitável diante de Deus, mas também um padrão interior, um padrão que só é conhecido pelo próprio Deus. Então, a partir da morte de Jesus, as leis ritualísticas, elas não eram mais necessárias, porque a forma como as pessoas passam a se relacionar com Deus muda, porque tudo agora passa a ser através de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele cria uma nova forma e uma forma única de todas as pessoas acessarem a Deus. Que forma é essa? Ter Jesus como mediador. Uma outra questão que o texto traz para nós, falando sobre a paz, ou seja, no versículo 17, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estáveis perto. Quem eram os que estavam longe? Os gentios, e os perto, os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Então, quando fala sobre a paz, essa paz, ela tem alguns aspectos. Primeiro, a paz com Deus. Se os homens, eles estavam separados de Deus, agora, através de Jesus, eles se ligam novamente a Deus. Então, os homens passam a ter paz com Deus, os homens que recebem Jesus como Salvador. Ele estabelece a paz entre os povos, como eu já falei. Havia uma inimizade entre o judeu, que era o povo de Deus, e o gentio, que não era. Agora, essa inimizade acaba e passa a haver o quê? A possibilidade de paz entre esses povos, no sentido de que não importa se você é judeu ou gentio, importa que você receba Jesus como Salvador. E também a paz interior. Jesus é a nossa paz em meio às tribulações, em meio às circunstâncias. Jesus, ele é a nossa fonte de paz. Então, nós vamos ver aí também destacado essa importância de nós termos Jesus como a nossa fonte de paz. E a gente falou um pouco sobre isso na lição
anterior que a gente ministrou sobre esse momento que nós estamos vivendo, em que nós temos o privilégio de ter em Jesus Cristo uma fonte de paz. De saber que não importa qual é a circunstância, ou quão difícil ela seja, ou quão perdido nós estejamos nesse momento, nós temos uma fonte de paz que é Jesus Cristo habitando em nós. Então, posto isso aí, que é a diferença então entre aquele santuário, o que simbolizava aquele santuário físico que existia e que agora ele não é mais necessário enquanto símbolo da presença de Deus, porque Deus agora passa a habitar os homens, a gente vai falar então sobre o que é o santuário cristão. O que passa a ser esse santuário? E aí a gente vai ler algumas referências, a gente vai começar em Atos, capítulo 7, versículos 48 e 49. Atos 7, 48 e 49 nos diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, esse texto deixa claro para nós o quê? Que Deus, ele não é contido por habitações físicas. Deus não habita a igreja, o templo igreja. Deus habita a vida dos cristãos. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, olha só o contraponto entre esses dois versículos. Atos fala o quê? O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí, 1 Coríntios, vós é que sois o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. A quem ele está se referindo aqui? Aqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por que ele chama as pessoas de pedras vivas? Porque a gente vai ver mais no próximo item que Jesus é comparado a uma pedra. E se Jesus era a pedra principal da edificação, os crentes eles eram as outras pedras, as pedras que iriam formar esta igreja. Então, Pedro aqui diz: olha, vocês são pedras vivas. Ou seja, essa construção, ela é uma construção de pessoas. E essas pessoas são comparadas a pedras, as pedras que faziam as construções. Vocês são casa espiritual, ou seja, Deus habita em uma casa espiritual, não mais numa casa física. E os sacrifícios que vocês oferecem não são mais aqueles sacrifícios ritualísticos, eles são sacrifícios espirituais, que devem ser agradáveis a Deus, oferecidos por meio de Jesus Cristo. Então, o próximo item vai falar exatamente disso. Jesus é a pedra. Então, vamos para Atos, capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O que esse versículo diz para nós? Que Jesus, ele foi rejeitado por quem? Pelo povo, o próprio povo dele, o povo judeu. E ele é a pedra, cabeça de esquina. O que é uma pedra de esquina? A pedra de esquina era a primeira pedra, porque as edificações antigas não eram feitas como a gente conhece hoje aí, de lajotas, de cimento, elas eram feitas de pedra. Então, havia a primeira pedra que era colocada, que era a pedra que marcava o início da construção e que era através daquela pedra que a construção toda ia ser alinhada. Então, aquela pedra, ela era a referência.
Então a Bíblia vai fazer essa referência com Jesus e a igreja. Jesus é a pedra principal, a pedra de referência, a primeira que vai ser colocada. É a partir dela que as outras vão se alinhar. E quem são as outras? Olha o texto que a gente leu de 1 Pedro 2,5. Vocês são as pedras vivas, ou seja, os crentes. Então, Jesus é a primeira pedra. E as outras pedras que formam essa edificação que é a igreja são os cristãos. Cada um que recebe Jesus é uma nova pedra que vai ser colocada na igreja. E a igreja, ela vai crescendo como um edifício que está sendo edificado. Mas não um edifício humano, não um santuário humano, agora um santuário de vidas, um santuário espiritual, que tem Jesus como alinhamento, ou seja, todo crente, cada pedrinha que é colocada nessa nova construção, segue o alinhamento de quem? Da pedra principal, que é Jesus Cristo. Mateus 7, 24 a 27, é a nossa leitura bíblica em classe. Nos diz o seguinte, porque eu só tenho o versículo 21. Deixa eu ver o texto todo aqui. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, esse texto de Mateus, ele compara o que? As pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus a alguém que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Isso está falando de coisas espirituais. Você constrói a sua vida espiritual sobre a rocha firme. Quem é a rocha firme? Jesus. Então, você molda a sua vida de acordo com os ensinos de Jesus. E aí, você não vai se abalar. Ou seja, você pode até balançar, mas você não vai cair. Porque você está edificado sobre Jesus Cristo. E aquele que ouve as palavras de Deus e não cumpre, não pratica, ou seja, aquele que não leva em consideração o que Jesus disse, esse é como alguém que constrói sobre a areia. Ou seja, não tem nenhuma estabilidade. A areia é um solo sem nenhuma estabilidade. Vai balançar e vai cair. Então, seguir os ensinamentos, cumprir a palavra de Jesus, é estar edificado sobre um fundamento firme. E aí a gente vai voltar lá naquilo que a gente falou lá no início. Jesus é a nossa paz. Agora, Jesus é a paz para aqueles que dão atenção ao que diz a palavra dele. Passando então para frente, então a gente falou sobre o que representava o santuário judeu, sobre esse novo santuário que é a igreja de Deus, não igreja física, mas igreja indivíduos, e que Jesus é o nosso fundamento. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os apóstolos e os profetas. Por quê? Porque o que a lição diz? Que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que isso quer dizer? Os apóstolos são aqueles que foram chamados por Jesus Cristo para testemunhar de forma ocular o seu ministério, morte e ressurreição. Esses são os apóstolos, aquelas pessoas. Aí você vai dizer assim, mas Paulo se intitula apóstolo. Então vamos para Romanos capítulo 1, versículo 1, onde Paulo mesmo se apresenta como apóstolo. Ele diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Todos esses ensinamentos que a gente está vendo aqui sobre a igreja, inclusive, são deixados, em sua maioria, por Paulo nas suas cartas. E fazem parte desse fundamento doutrinário da igreja. Mas Paulo não testemunhou de forma ocular a vida de Jesus Cristo, mas ele foi chamado diretamente por Jesus Cristo para esse ministério.
Por isso, ele mesmo se intitula de apóstolo. E ele mesmo fala que ele se considerava o menor de todos os apóstolos, porque ele mesmo não andou com Jesus, mas ele foi chamado diretamente por Jesus. E aí a gente vai se lembrar da conversão de Paulo, em que o próprio Jesus aparece para ele e o chama para esse ministério apostólico. Então, por isso, Paulo é chamado de apóstolo. Mas o ministério apostólico se restringe a essas pessoas. Agora a gente vai lá na lição. Eu não sei quantos irmãos têm lição. Se você tiver, você vai ler conosco. Se você não tiver, eu vou ler aqui o texto. Lá na nossa revista, vamos na nossa revista. Nós vamos ao item 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Aí tem o item 1, o conceito de apóstolos. Nós vamos para o item 2, a doutrina dos apóstolos. E aí isso nos diz o seguinte, tá lá ó, o texto da lição. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Então, aqui está esclarecendo para nós que por que fala que é a doutrina dos apóstolos? Porque essa doutrina que os apóstolos ensinaram às igrejas, porque foram eles que deram continuação à igreja depois que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, eles que ficaram aqui. E eles que tinham convivido com Jesus, então eles tinham recebido o ensinamento direto de Jesus e eles passam isso para a igreja. E é esse o fundamento, não é um fundamento que eles inventaram. São as palavras que eles receberam de Jesus, que eles ensinavam às pessoas. Esse é o fundamento dos apóstolos, ou seja, as escrituras, o que está registrado na Bíblia Sagrada. E da mesma forma Paulo. Paulo não viveu com Jesus, mas ele mesmo diz que aquilo que ele ensinava, ele havia recebido de Jesus Cristo. Então essa é a doutrina que Jesus ensinou para esses homens, para que eles ensinassem para a sua igreja. E os profetas? Bom, a lição vai destacar para nós que os profetas aos quais Paulo está se referindo nesse texto de Efésios, que tá lá no texto, porque eu não li, irmãos, eu esqueci de ler o texto, a leitura bíblica em classe, mas eu vou ler aqui só para os irmãos entenderem que o texto fala para nós, Efésios 2, capítulo 20, Efésios 2, versículo 20, diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre a igreja estar edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas que profetas são esses? Segundo a nossa lição, Paulo está se referindo aos profetas neotestamentários, ou seja, profetas do Novo Testamento, pessoas ali que já estavam no momento da igreja, ou seja, pessoas que testemunharam aquilo que Jesus fez, a sua doutrina, e deixaram isso registrado para a igreja, homens que eram cheios do Espírito Santo, que falaram inspirados por Deus naquele momento. E a gente pode ampliar esse pensamento também aos profetas do Velho Testamento. Por quê? Porque aos profetas do Velho Testamento, embora eles não tenham visto Jesus ou recebido ali depois do Espírito Santo, eles viveram num tempo anterior, mas a eles foi revelado também a obra de Jesus, numa forma o quê? De profecia. Ou seja, eles
eles disseram, antes mesmo que Jesus viesse, eles disseram o quê? Que Jesus viria e como isso aconteceria. E aí a gente tem os profetas todos para dizerem para nós, como Isaías, por exemplo, que vai falar ali sobre a vida de Jesus, muito, muito antes de Jesus vir à Terra. Então, quando a lição vai falar para nós de doutrina dos apóstolos e dos profetas, são essas pessoas que ali no início da igreja deixaram relatado aquilo que Jesus havia ensinado. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 21. 2 Pedro 2, 19 a 21 diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ele está dando destaque aqui, Pedro, ao que aqui esses profetas, eles eram homens que falavam inspirados pelo Espírito Santo. Não eram pessoas que ministravam para a igreja doutrinas humanas, mas sim coisas inspiradas pelo Espírito Santo. Então, o que é importante a gente tirar disso? Que as revelações sobre a doutrina base da igreja, elas foram dadas por Jesus. E pelo Espírito a esses homens, apóstolos e profetas que viveram naquele tempo da igreja primitiva. E isso foi relatado à igreja. E essas doutrinas, elas não podem ser modificadas, excluídas, nem adicionadas. Ah, mas existem profecias nos dias de hoje? Existem profecias nos dias de hoje que servem para quê? Para edificação espiritual da igreja. E tem que estar em concordância com essas bases doutrinárias que a Bíblia nos revela. Nós não podemos receber hoje profecias que vão trazer novas bases doutrinárias para a igreja. As bases doutrinárias da igreja foram deixadas por Jesus e foram ministradas para a igreja primitiva através dos apóstolos e dos profetas. As profecias atuais, elas são para edificação da igreja. Deus fala com as pessoas, Deus se revela através de profecias, mas isso não é para modificação das bases deixadas por Jesus Cristo. Nós não podemos receber nada que venha confrontar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos então para o terceiro ponto para a gente finalizar. O terceiro ponto tem por título Edificados para a morada de Deus. Vou destacar para nós o seguinte, a igreja enquanto edifício, ele tem que estar 3 coisas. Primeiro, ajustado a Cristo, ou seja, de acordo com os ensinos de Jesus. Segundo ponto, em harmonia, ou seja, os crentes têm que estar em harmonia com Jesus e uns com os outros. E terceiro ponto, em um processo contínuo de desenvolvimento. Vamos ler então agora Efésios capítulo 2, versículos de 20 a 22, que é a leitura bíblica em classe, que eu esqueci de ler lá no início, mas estamos lendo aqui também. Efésios 2, de 20 a 22. Deixa eu pegar aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então a igreja é comparada como um edifício bem ajustado que cresce para templo do Senhor. Então, como que um edifício cresce
bem edificado. As partes têm que estar em harmonia, tem que haver equilíbrio, tem que seguir o alinhamento principal e tem que estar em equilíbrio um com o outro. 1 Coríntios 1:10 destaca para nós esse aspecto de relacionamento. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, esse texto, Paulo falando aí aos Coríntios, destaca para nós a importância da harmonia entre a igreja, a harmonia entre as pessoas. Isso quer dizer que todos nós vamos ser iguaizinhos, todos nós vamos pensar a mesma coisa, todos nós vamos concordar em tudo? Não. Mas nós temos que entender que no que tange ao aspecto cristão, as doutrinas base da igreja, a Jesus Cristo, ao alinhamento com os fundamentos de Jesus Cristo, nisso nós temos que dizer a mesma coisa, ou seja, nós temos que estar todos alinhados a Jesus. É um único fundamento, não existem vários fundamentos, é um único fundamento. Então, toda pedrinha que for colocada nesse edifício tem que estar referenciada nesse fundamento, para que não haja entre vós dissensões, ou seja, a importância de haver harmonia. E aí eu trago também a reflexão de que, mesmo que haja diferenças entre nós, essas diferenças não têm que ser motivo para que haja dissensões, para que haja rompimentos, para que haja brigas, contendas. Nós temos que sempre procurar equilibrar as nossas relações para que a igreja seja um lugar de harmonia entre as pessoas. Então, se a igreja ela é esse edifício formado por várias pedrinhas que são os crentes, o crente, como parte desse edifício, ele é individualmente templo de Deus. E para isso ele precisa de dois aspectos. Primeiro, santificação. Segundo, estar cheio do Espírito, porque só se consegue santificação a partir do momento em que nós estamos cheios do Espírito de Deus. E a gente já teve lições, inclusive nessa série aqui de lições online, que falavam sobre esse processo contínuo de santificação, que é necessário após o novo nascimento. Então, se eu sou parte da Igreja de Deus e eu quero estar em harmonia com a Igreja de Deus, eu preciso estar cheio do Espírito, porque o Espírito, vamos dizer assim, é essa cola, o Espírito vai ser a argamassa que vai juntar todo mundo ali. Se eu estou cheio do Espírito, eu estou no processo contínuo de santificação. E aí eu vou ter acesso a Deus, e aí eu vou ser morada de Deus, e aí eu vou fazer parte da Igreja de Deus. Vamos finalizar com 3 referências. 1 Coríntios 3:16, 1 Pedro 1:15, João 14:23. Vamos a 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Pedro 1:15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, 3 versículos que se complementam. Vocês são o templo, o Espírito habita em vocês. Se o Espírito é santo, se aquele que te chamou é santo, vocês também precisam ser santos em toda a vossa maneira de viver. Aí vai fazer um paralelo lá com aquilo que a gente falou sobre a lei moral de Deus. E, por fim, Jesus dizendo: eu vou fazer morada, eu e meu Pai, naquele que guardar as minhas palavras. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Então, se eu amo a Deus, eu guardo as palavras de Deus.
Deus habita em mim e eu entro num processo contínuo de santificação, fazendo parte da igreja de Deus. Concluindo, então, tudo isso que a gente falou hoje, Deus habita na vida daquele que está edificado em Cristo e se torna templo do Senhor. As doutrinas base postas para a igreja através do ensino e testemunho dos apóstolos e dos profetas estão registradas na palavra de Deus, não podem ser revogadas ou acrescidas. Nós vamos terminar de verdade, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que nos diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo aos Gálatas, mesmo que eu volte aqui, ou que apareça um anjo e anuncie para vocês algo diferente disso que eu estou falando, porque Paulo tinha certeza de que aquilo que ele estava ensinando ele tinha recebido de Jesus, então era o evangelho de Jesus Cristo. Então ele fala, se eu mesmo sair por aí, daqui a pouco eu voltar descabeçado e ensinar outras coisas para vocês, ou se aparecer um anjo aqui falando que é anjo de Deus e ensinar coisas diferentes disso para vocês, vocês não levem isso em consideração. Considere anátema, considere maldito, considere inútil. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho, as palavras de Jesus, eu estou anunciando para vocês agora. E é isso que as escrituras deixam para nós. As palavras e os registros de Jesus Cristo. O nosso fundamento e a nossa referência. A nossa referência é a palavra de Deus, que nós devemos guardar e com isso receber o Espírito Santo, nos tornarmos morada de Deus, fazermos parte da igreja de Deus. Então assim nós encerramos mais uma lição. Quero agradecer aos irmãos pela sua paciência, pela sua audiência, porque os irmãos estão nos acompanhando. E se você quiser deixar o seu comentário para eu saber quem está nos assistindo, porque eu não tenho muita ideia de quem está nos assistindo, se tem jovem assistindo, se são só os adultos, se são as irmãs, eu não sei quem está vendo essas aulas, mas se você quiser deixar o seu comentário aí para falar pra gente quem está assistindo ou deixar a sua sugestão, fique à vontade. E eu espero semana que vem estar novamente com os irmãos. Quando acontece, como aconteceu semana passada, de uma semana ou outra eu falhar e não conseguir gravar, sempre na lição seguinte a gente tenta incluir o conteúdo para não deixar os irmãos aí sem o conteúdo, como a gente fez hoje. Se os irmãos olharem lá, esse conteúdo de hoje abrange aí o conteúdo da lição 7 e 8. Mas eu espero semana que vem poder estar aqui novamente com os irmãos. Eu agradeço a todos e essa rica oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe.